Fala, nação tricolor, beleza? Pessoal, com o fim do Campeonato Brasileiro, as especulações sobre transferências começaram. E o site argentino diz que o São Paulo quer Lautaro Acosta, rápido, experiente, líder e possivelmente com a última chance de estar em um grande clube. Lautaro Acosta recebe chamadas provenientes de São Paulo. O atacante, que atualmente ostenta a braçadeira de capitão do Granate e procura manter o foco no clássico Del Sur contra o Banfield, neste final de semana, confessou aos colegas argentinos que sabe da procura do São Paulo, através das ligações feitas para seu pai, Beto Acosta, que cuida de seus interesses. Conforme falou o setorista do Lanús, Adrian Santagada, com 30 anos de idade e uma passagem marcada por lesões no futebol espanhol, Lucha também tentou marcar época no Boca Juniors, mas não conseguiu. É no Lanús que as coisas sempre acontecem. São 2 Copas Sul-Americana, 2 campeonatos argentinos, com um time da Zona Sul. Não sei até que ponto isso seria uma boa contratação para o São Paulo, porque sinceramente eu não conheço esse jogador. Se for para ser igual o Carneiro aí que trazia para deixar encostado, é melhor não trazer, né? Melhor apostar na molecada da base. Isso pode ser só um início, pode não acontecer nada, mas vale a pena ficar de olho nessa negociação, né? Vamos aguardar e ver o que acontece. Outro que pode chegar é Jair, volante que atuou no Sport em 2018. O volante de 24 anos, que é meia de origem, ele é um bom marcador e sabe sair pro jogo. É o perfil de Jair, que jogou os últimos 3 meses no Sport. Um dos poucos que se salvou, segundo a própria empresa lá de Recife, né? Que cobre o Sport. O jogador negocia com São Paulo para 2019 a pedido de Jardine, após as análises do scout tricolor. Mais um jovem, mais um perfil similar a Igor Vinícius e Léo, que chegaram para as laterais. Neste caso, o volante vem para compor o setor que pode perder Jusilei com propostas do exterior. Elisiero, que tem sondagens da Europa. Hudson e Luan são nomes incontestáveis e ficarão para 2019. Vindo do Juventude, o jogador chamou atenção na reta final do Brasileirão pelo poder de marcação e arranque para o ataque na Série A. Formado no Inter, o jogador marcou 2 gols em 13 jogos. Se ele for, como estão falando aqui, que ele é bom na marcação e sai bem para o jogo, seria uma ótima contratação, porque o São Paulo precisa de alguém que leve a bola para o ataque. O Hudson ele até tenta fazer essa jogada, mas não sei se é a praia dele, que ele é aquele volantão de contenção, o Hudson, né? Ele é destruidor de jogada, não armador de jogadas. Vamos ver se São Paulo conseguir esse Jair aí, se for uma boa. O São Paulo também monitora a situação de Benedetto, herói do Boca na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras e que também marcou na final contra o River. O atacante Dario Benedetto tem 28 anos e tem sido oferecidos por agentes a clubes brasileiros. A informação repassada pelos intermediários é de que o Boca Juniors quer diminuir sua folha salarial. O São Paulo teve interesse no jogador em 2016, quando ele ainda jogava pelo América do México, e foi um dos clubes que receberam o nome do centroavante. Há 2 questões com relação a Benedetto. Sua multa rescisória, que é alta, que é de 20 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais, e a certa apreensão, mesmo com as atuações decisivas na semifinal da Libertadores, com suas condições físicas após o retorno da grave lesão que ele sofreu. Galera, esses jogadores que vêm depois de grave lesão e ele é reserva lá no Boca, tipo, ninguém sabe porquê, mas vai saber quais são as condições físicas desse cara, né? Igual o Everton. O Everton ajudou muito o São Paulo, mas na hora que o São Paulo mais precisou, ele só se machucou. Aí ficou complicado pro São Paulo. O São Paulo precisa de jogadores que consigam ajudar o tempo todo, né? Não quero que o jogador seja uma máquina também, mas na maioria do tempo que ele esteja à disposição. Infelizmente, esses jogadores assim é complicado, porque o São Paulo não pode contar com eles, nunca sabe, é uma incógnita, né? Por isso que eu usei o exemplo do Everton, porque no segundo semestre ele praticamente não jogou, então é bem complicado esses tipos de jogadores, né? Mas ele é um bom jogador, tirando esse histórico de lesão, ele é um excelente jogador. E essa multa é inviável, não faz sentido nenhum esse valor pro São Paulo, né? Eu espero que não contrate, sinceramente. Outro também, galera, que foi oferecido foi o equatoriano Caicedo. Ele que tem 27 anos e pertence ao Barcelona do Equador. Quando o jogador foi oferecido, houve um certo interesse do São Paulo para 2019, mas os negócios não avançaram após o início de conversas. A repercussão com o torcedor foi tão ruim que o São Paulo deixou de evoluir no assunto. Tanto o jogador quanto a imprensa do Equador
estavam tão confiantes que os anúncios eram feitos. O jogador começou até a seguir o São Paulo. Não é que o negócio não sairá mais, porém, o São Paulo recuou no ímpeto de contar com um atacante pelo péssimo histórico de gols marcados. Como o ataque no final de 2018 foi ruim, o argumento é como se contrata quem não faz gol para reforçar um ataque que faz poucos gols. Não faz sentido nenhum, né? Galera, eu fico nesse argumento aí, né? Pô, São Paulo terminou com um ataque em baixa. Vai contratar um cara que não faz gol? São Paulo precisa de um matador, de um fazedor de gols ali, né? Eu acho também que essas especulações aí, até agora, só bucha, né? Nada assim que possa ajudar o São Paulo. Bom, pessoal, outro que a diretoria está de olho é no Nenê, só que para deixar o clube. O filme do jogador está muito queimado no São Paulo, e a diretoria pretende facilitar ao máximo sua saída se aparecer um clube interessado em levá-lo. Mais do que sua queda de rendimento dentro de campo no segundo turno, o que é justo dizer também, galera, que não foi só o Nenê, foi o time inteiro que caiu de rendimento. Mas o que mais pesa contra ele é o seu comportamento decepcionante que teve fora de campo. Ricardo Rocha chegou a chamá-lo de mimado, numa entrevista dada na reta final da temporada. Lugano disse que o pacote Nenê incluía biquíni, que ele fazia quando não jogava. Mas, internamente, as palavras usadas por dirigentes e conselheiros ao falar do meia de 37 anos são bem mais fortes, como desleal, traíra e desagregador, são algumas delas. Nenê, que tem mais um ano de contrato com São Paulo e recebe R$250 mil de salário, deveria ser um líder no elenco na opinião da diretoria, mas a maneira como se portou na segunda metade da temporada, especialmente quando deixou de ser titular, esteve muito longe disso. Galera, os comportamentos assim do Nenê, infelizmente, racha o elenco. Porque, querendo ou não, ele tinha muita amizade dentro do elenco ali, principalmente com Reinaldo, Diego Souza e Everton, que eram os principais jogadores do time. Aí, com esse tipo de comportamento que ele teve, é natural que rache o elenco, que o time fique descontente. Eu acho que isso não deveria acontecer, porque cada um é cada um e ninguém anda com a perna do outro, mas acaba acontecendo. Aí precisa ver como sentar e conversar com ele, se ele realmente quer ficar no São Paulo. Se ele ficar, ele tem que honrar o São Paulo e aceitar o que for imposto a ele, não assim, o que ele quer tem que ser feito. Acho ele um bom jogador, mas infelizmente com esse comportamento dele aí eu também acho melhor se desfazer do jogador. Além de Nenê, Sidão, Rodrigo Caio e Edmar são outros nomes que não devem permanecer no elenco. A diretoria entende que não haverá prejuízos à equipe caso um deles seja negociado nessa janela de transferência, ou até mesmo os três. A saída mais óbvia é a de Rodrigo Caio. Com relação desgastada, o zagueiro tem sido vaiado pela torcida até mesmo durante o trabalho de aquecimento antes dos jogos. Em entrevistas, ele já manifestou o desejo de deixar o clube, que precisa vender ao menos um jogador para fazer caixa. Apesar das críticas, na análise da direção, o camisa 3 é um dos atletas do elenco com maior potencial de ser negociado. Recentemente, inclusive, o Rodrigo Caio passou a ser agenciado pelo empresário Nick Arcuri, que viajou à Europa atrás de propostas. Sondado por Milan e Roma, o jogador de 25 anos também não descarta ser emprestado ou defender outra equipe do país. O Flamengo apareceu como um dos interessados. Em busca de novos ares, Rodrigo Caio sonha em voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Seu contrato com o tricolor vai até o fim de 2021. O Rodrigo Caio eu acho um bom zagueiro, mas também nos últimos anos aí sofreu muito com lesão, né? Eu gostaria de ver ele jogando no São Paulo em alto nível de novo, assim como ele estava quando a dupla era ele e o Arboleda. Tava uma dupla de zaga muito boa, né? Apesar que o Bruno Alves também chegou comendo a bola na hora que entrou como titular. Já o Sidão tem situação semelhante. Igualmente criticado pela torcida, o goleiro perdeu a titularidade para Jean na reta final do Campeonato Brasileiro e poderia começar 2019 atrás até mesmo do jovem Lucas Perry na briga por posição. Que na minha opinião o Lucas Perry teria que ser o titular, o Jean o segundo goleiro, aí sim o Sidão terceiro. Diante desse cenário, o camisa 12 irá preferir ser emprestado para um clube com maiores chances de ser titular na próxima temporada. Apesar do discurso de seguir no Morumbi, aos 35 anos, Sidão tem vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro de 2019. Eu acredito que o Sidão é o que menos vai fazer falta nesse elenco aí, né? Eu acho que a saída do Sidão seria até um reforço para o time do São Paulo. Agora o Edmar, por sua vez, também deve perder espaço no ano que vem. Com a chegada de Léo Pelé, a lateral esquerda passou a ter 3 opções. A tendência
é que 2019 comece com o recém-contratado na condição de reserva imediato de Reinaldo. Assim, caso receba propostas, o tricolor não deve barrar a saída do camisa 16, com quem tem contrato até o fim de 2019. Galera, o Edmar não é o melhor lateral do mundo, mas também não chega a ser o pior. Pelo menos na marcação ali eu acho que ele vai bem. Na contenção ali libera um pouco mais os volantes e os meias, né? Aí o São Paulo fica um pouco mais ofensivo, na minha opinião. O Reinaldo já apoia muito, mas tem um pouco de dificuldade na marcação. Mas o King Naldo tá jogando muito, né? Então ele tem que ser o titular desse time aí. Bom, acredito que desses três aí, realmente nenhum vai fazer falta. Eu gostaria muito de ver o Rodrigo Caio jogando bem de novo, em alto nível, para que o São Paulo até consiga uma grana boa nele, né? Para poder rodar o elenco aí, para conseguir fazer umas contratações melhores. Mas pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações aí. Peço desculpa para vocês pela demora aí para postar vídeo no canal. É que ainda não consegui resolver aquele problema no YouTube. Eles ficaram de responder o meu e-mail. Eles pediram 30 dias, já fazem 90 dias, eles não responderam o meu e-mail ainda. Mas queria pedir desculpa aí e agradecer a todos aí por acompanhar o canal. E se não forem inscritos no canal, se inscrevam aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.